Olá, boa tarde. A TV Assembleia transmite a partir de agora, ao vivo, a primeira sessão ordinária desta semana. Na ordem do dia, 2 projetos de autoria do governo do estado tramitam em regime de urgência e criam ou modificam funções gratificadas no DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, e na Prodeste, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Governo do Estado do Espírito Santo. Mas para que esses 2 projetos possam ser analisados, o plenário precisa apreciar 2 vetos do governo a projetos de iniciativa parlamentar. Vamos acompanhar os trabalhos. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, aonde, invocando a proteção de Deus, declara a mesma aberta e convido ele, o delegado Danilo Baense, para que possa proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se coloquem em posição de respeito. Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, delegado Danilo Baense. Dispensa a leitura da ata da sessão anterior, porém declara a mesma disponibilizada no site da Assembleia. Quero pedir aos colegas deputados para que nós possamos interromper a sessão por um prazo máximo de 10 minutos. Acredito que nós não iremos consumir esse tempo todo, porque nós estamos recebendo aqui, é uma honra receber o nosso cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, junto com a cônsul cultural do Japão, Rina Yashikawaya. Está conosco aqui. E aí, interrompendo a sessão, eu quero pedir aqui que me acompanhe o delegado Danilo Baense e o meu primeiro secretário, João Coser. Peço ao deputado Mazinho dos Anjos que possa ficar aqui, para que eu possa, lá ao lado desses 2 colegas, buscar o nosso cônsul, recebendo os cumprimentos, é claro, dos meus colegas deputados, e ao mesmo tempo poder falar e cumprimentar o povo do Espírito Santo a partir da TV Assembleia. Obrigado. Então vamos suspender a sessão por um período de 10 minutos. Está suspensa a sessão. O cônsul do Japão no Brasil cumprimenta agora os parlamentares, entre eles o deputado engenheiro José Esmeraldo, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Santos, do Podemos, deputado Capitão Assunção, João Coser, deputado Alcântara Filho, todos agora recepcionam o cônsul do Japão no Brasil, aqui no plenário de Dirceu Cardoso. A sessão ordinária desta segunda-feira está
está num período de suspensão por aproximadamente 10 minutos para que os parlamentares cumprimentem o cônsul do Japão no Brasil, que visita a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo aqui no plenário de Dirceu Cardoso. Após esse intervalo, os parlamentares vão apreciar 2 vetos do governo do Estado a projetos de lei de iniciativa parlamentar. Entre eles, o projeto de lei 157/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a prioridade na marcação de consultas dermatológicas e psicológicas para pessoas com vitíligos. O governo do Estado enviou um veto total para apreciação da Casa. Um outro veto também enviado pelo governo do Estado é referente ao projeto de lei 437 de 2019, de autoria do deputado Gandini, que obriga os fornecedores de produtos farmacêuticos ao consumidor final, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a manter recipiente próprio para a coleta de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos deteriorados ou com prazo de validade. Lembrando que os vetos precisam ser apreciados para que as demais matérias da ordem do dia possam ser analisadas. Na sessão que agora está acontecendo o intervalo para que os parlamentares recebam então aí o cônsul do Japão no Brasil. Neste momento, aqui no plenário de Dirceu Cardoso, parlamentares recebem a visita do cônsul do Japão no Brasil. O deputado presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, está apresentando agora a mesa diretora, que é composta pelos deputados João Coser, delegado Danilo Baiense e demais parlamentares. A sessão ordinária desta segunda-feira aqui no plenário de Dirceu Cardoso foi suspensa por um período de aproximadamente 10 minutos para que os parlamentares recepcionem o cônsul do Japão no Brasil. E após esse intervalo, a sessão será retomada e seguirá os seus trâmites normais com a fase do expediente da ordem do dia, que é composta por 2 vetos do governo do Estado, além de 2 urgências de projetos do governo que criam e alteram funções gratificadas no DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e na Prodeste, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo. Depois eu falo. Senhoras e senhores,
já tendo apresentado a vocês o nosso cônsul-geral, Ken, e a nossa cônsul cultural do Japão, Rina. Eu, nesse momento, vou pedir licença aos colegas deputados, deputado Capitão Assunção, deputada Camila Valadão, deputado Polese, para que o nosso cônsul pudesse se manifestar aqui hoje, dar os cumprimentos aos colegas deputados e à população do Espírito Santo, transmitido aqui pela nossa TV Assembleia. Eu sempre costumo dizer que a gente faz política, diplomacia ativa, mostrando as potencialidades do nosso Estado, mundo afora, país afora, e a nossa atuação aqui na Assembleia é uma gestão compartilhada, e o papel do presidente da Assembleia não é meramente ficar aqui, mas sim está promovendo o desenvolvimento do Espírito Santo, lógico, alinhado com as ações do governo do Estado. E queremos dizer para o nosso cônsul-geral do Japão, ali é o deputado Teodorico Ferraço, nosso cônsul do Japão está aqui conosco, também deputado, que o Espírito Santo não é só o estado que produz minério, que produz café e que é o estado da muqueca. Nós temos outras potencialidades que são produzidas aqui no Espírito Santo e que são levadas país afora e mundo afora, e queremos estreitar ainda mais a relação com o Japão, e a gente vê nessa oportunidade o nosso cônsul-geral do Japão, Kim, para poder estreitar ainda mais a relação. E aí o senhor podia falar dessa relação educacional que tem o Japão com o Brasil na Bolsa de Estudo, onde é ofertada aos brasileiros, todo custeado para estudar no Japão, inclusive com moradia e ajuda de custo. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso cônsul-geral do Japão, nosso Ken, e pedir que o senhor pudesse assumir lá a tribuna da casa para poder se manifestar. Talvez não seja muita prática do senhor usar o microfone, mas nesse momento o senhor está aqui na casa do povo para falar para ele. Muito obrigado. Pediu os colegas deputados, deputado Pablo Muribeca, deputado Zé Preto, para que nós possamos ouvir aqui o nosso cônsul-geral do Japão, que nos honra muito sua presença aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado. Muito boa tarde. Estou muito honrado estar aqui na Assembleia do Estado do Espírito Santo, e agradeço mais uma vez, tantas vezes, ao senhor presidente da Assembleia por acolher não somente meu, com toda a minha equipe. O Brasil acolheu os povos japoneses, os imigrantes japoneses, mais de 100 anos. Este ano comemora 115 anos desde o início da imigração japonesa ao Brasil. E o estilo de acolher aos povos estrangeiros, não somente japoneses, é muito importante. Eu gosto, não mais que gosto, adoro este estilo acolhedor e admiro também. Como uma diplomata, a missão é estreitar ainda melhor nossa relação, já bastante boa, mas temos que fazer mais e mais esforços para conseguir este objetivo em qualquer campo. Não somente cacau, né? Senhor presidente. Então, aqui vou dizer que seguimos fazer nosso esforço
máximo esforço para nossa futura relação melhor. Queremos trabalhar juntos com a Assembleia do Estado de Espírito Santo. Obrigado mais uma vez e estou muito honrado e emocionado. Muito obrigado. Obrigado, o cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, o cônsul Ken, e a cônsul cultural do Japão também no Rio de Janeiro, Rina. Uma satisfação poder recebê-los aqui na nossa casa, junto com a sua equipe. Dizer que a Assembleia Legislativa está e continuará de portas abertas para a comunidade japonesa, e a Associação Japonesa no Espírito Santo comemora 40 anos, né, de uma atividade muito bacana. Eu tive a oportunidade de participar de eventos dessa associação, mas dizer que o Parlamento Capixaba, que é o representante da população capixaba, dos mais de 4 milhões de habitantes, lhe parabeniza pelo trabalho à frente do Consulado Geral e, ao mesmo tempo, deseja sucesso nessa sua trajetória. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu peço a Juliano que possa... Nós vamos começar agora uma sessão. Nós temos projetos na pauta para serem votados, projetos de interesse da população capixaba, projetos de autoria dos colegas deputados. Também temos veto na pauta, ou seja, são matérias que nós vamos trabalhar durante essa tarde toda aqui para poder debater com os colegas e, ao final, o plenário entender aquilo que vai ser o melhor para a sociedade. Então, muito obrigado pela sua presença. Parlamentares, podemos fazer uma foto com o nosso cônsul-geral do Japão? Aqui. Aqui do meu lado. Aqui do lado, isso aí. Os parlamentares agora posam aqui no plenário de Seu Cardoso para uma fotografia ao lado do cônsul do Japão no Brasil, Ken Hashiba, que está aqui na Assembleia Legislativa na tarde desta segunda-feira para uma série de agendas institucionais com parlamentares e com o presidente da Casa, deputado Marcelo Santos. Estado e 2 projetos do governo do Estado tramitando em regime de urgência. Projetos esses que alteram e criam funções gratificadas em órgãos como o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e a PRODEST, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo.
um dia que você seja aqui também, entendeu? Após o intervalo de aproximadamente 15 minutos, a sessão ordinária desta segunda-feira será retomada em instantes para apreciação de vetos do governo do Estado e 2 projetos também de... Está aberta a sessão. Deputado Teodorico Ferraço. Senhor presidente, eu gostaria de requerer 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Reginaldo Batista, conhecido como Nadinho, aos 77 anos. Uma pessoa muito humilde, que primeiro andava com a Bíblia em todo o município de Itapemirim. Depois resolveu andar com um radinho no ouvido, até que eu descobri que o radinho dele não funcionava e fui obrigado a dar um outro rádio para ele. Então era uma pessoa muito querida por todos, pessoa humilde, modesta. Então nós queremos aqui dizer à família do Nadinho e toda a família de Itapemirim que nós todos lamentamos e estamos orando e rezando por ele. Muito obrigado. Mais algum colega deputado gostaria de fazer registro de 1 minuto de silêncio? Não tendo, então solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para que façamos 1 minuto de silêncio, solicitado pelo deputado Teodorico Ferraço. Obrigado. Passamos então à primeira fase do expediente, que é para simples despacho. Já temos 26 parlamentares presentes. Ofício 76085, deputado Alexandre Chambim, justificada a ausência da secretaria. Ofício 101 e 22, deputado Gandini, ciente a secretaria. Mensagem 283 do Ministério do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Meio Ambiente e Finanças. Mensagem 83 do Ministério do Governo do Estado, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem 17 do Ministério do Governo do Estado, ciente, a Comissão de Justiça. Mensagem 18 do Ministério do Governo do Estado, ciente, a Comissão de Justiça. Do item 7 ao item 28, trata-se de mensagem de resposta de requerimento de informação, despacho para todos os itens, ciente ao deputado autor do requerimento por cópia eletrônica. Do item 29 ao item 50, trata de projetos das senhoras e senhores deputados para os quais especificam o despacho para os itens 30, 32, 34 e 36, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões relacionadas pela presidência. Do item 31, 33 e do item 37 ao item 50, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. O despacho para o item 29 devolva ao seu autor. Despacho para o item 35 junte-se ao projeto de lei 147/2023. Do item 51 ao item 78, tratam-se de pareceres da Comissão de Justiça e Cidadania para proposições que especificam. Os despachos para esses itens inclui-se na hora do dia para cumprimento do prazo recursal. Do item 79 ao item 90, trata de requerimento de informação. O despacho para todos os itens oficis. Segunda fase do expediente, sujeito à deliberação, requerimento de urgência 163 do Ministério do Deputado Dari Pagung. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, contrários manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 166 da mesa diretora. Em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, contrários manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 167 da mesa diretora. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Requerimento de urgência 168 da mesa diretora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Requerimento de número 169 do deputado Tiago Hoffmann. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento de urgência 170 e 171 do deputado Tiago Hoffmann e Dari Pagung, de informação aos projetos de leis 587 e 592. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Eu acho que esse projeto ele impõe várias obrigatoriedades aqui para o setor pesqueiro, tipo de barco que vai ser usado, ele proíbe pesca em várias situações. Eu acho que isso tinha que ser melhor debatido, presidente, já que afeta uma categoria tão importante como dos pescadores. Acho que eles deveriam ser chamados aqui na Assembleia para debater isso antes da gente impor qualquer sanção, qualquer tipo de prejuízo à profissão deles. Ok. Terminada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 5 contos, contrários manifestem. Aprovado contra o voto 2. Capitão Assunção votando contrário. Assunção também, o Wellington também, 3 votos contrários. E Danilo Baense também, 5 votos. Aprovado. Requerimento de urgência 173, deputado Bruno Rezende e Dari Pagung. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 5 contos, contrários manifestem. Aprovado. Esse é do elevador, né, presidente? Pela ordem. Esse 98 é o da Festival da Sanfona. A 97 que foi. O 97... Dos elevadores em prédios privados. Isso. Também. É mais um projeto que controla também elevador em âmbito de prédio privado. Okay. Só vai criar mais uma dificuldade também para o pessoal dos prédios. Eu não vejo também necessidade desse. Eu voto contrário, presidente. Ok. Declarado o voto contrário, mesmo tendo passado, a mesa acolhe o voto do Vossa Excelência. Requerimento de urgência 174 do Ministério da Mesa Diretora. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como 5 contos, contrários se manifestem. Requerimento de urgência 175/2023 da mesa diretora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 5 contos, contrários se manifestam. Do item 101 ao 194, traz indicações das senhoras e senhores deputados, colocaria em conjunto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 5 contos, contrários se manifestam. Aprovado. Nesse momento, eu estou alterando a fase das comunicações, indo imediatamente à ordem do dia. Os deputados que aprovam permanecem como 5 contos, contrários se manifestem. Aprovado. Passamos ao primeiro item da pauta. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 157/2019, de autoria do deputado Capitão Assunção. Convoco nesse momento o deputado presidente da Comissão de Justiça, Mazinho Super-Homem dos Anjos, para presidir e oferecer parecer oral à matéria em tela. Presidente, boa tarde, deputados e deputadas. Trata-se do veto total ao projeto de lei 157 de 2019, deputado Capitão Assunção. Eu avoco a matéria para relatar e peço o prazo regimental de 3 sessões. Tendo pedido o prazo regimental, o deputado Mazinho dos Anjos, nesse caso fica prejudicado, então, as demais matérias, porque o veto tranca a pauta. Então, presidente, só para, em relação à pergunta do deputado Alcântara, os PDLs, nós estamos fazendo uma extraordinária hoje ainda para aprovar todos na CCJ, tá ok? Ok. Então, nesse momento, passamos então à fase das comunicações. Concedo a palavra ao deputado Alexandre Chambinho. Presidente, declino da minha fala. Tendo declinado, Coronel Wellington. Tendo declinado? Não declina. Ele inclina. Pelo prazo regimental, Vossa Excelência tem a palavra. Nesse momento, eu transfiro oficialmente a presidência dos trabalhos para o deputado delegado Danilo Baense. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores da Assembleia Legislativa, comunidade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia, nós gostaríamos inicialmente de tratar da nossa profunda responsabilidade nesse momento em fazer uma indicação através de um projeto de lei para o governo do Estado do Espírito Santo, para nós corrigirmos uma distorção histórica que está havendo na Polícia Militar em razão de um fator limitador do curso de habilitação de sargento,
que ora já foi publicado 206 vagas. No entanto, nós estamos, como foi feito no ano de 2021, nós estamos fazendo uma proposição legislativa para que sejam aproveitadas todas as vagas do quadro de saúde, do quadro músico, para que os policiais militares que se encontram em condições aptas de frequentarem o curso, assim possam fazê-lo, trazendo equidade, trazendo justiça a todos os servidores militares estaduais da graduação de cabo, que se encontram esperançosos, no sentido de que o próprio comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em uma live efetuada por ele demonstrou interesse em que haveria aproximadamente 300 vagas, e muitos policiais militares do interior, até da capital, eles se prepararam, compraram as fardas, se prepararam com relação aos gastos que infelizmente o Estado querem o aprimoramento profissional do servidor, mas eles não incentivam, não pagam nenhum gasto que os servidores militares têm para que eles façam o desenvolvimento profissional. E nesse sentido, a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo possa definitivamente corrigir nesse ano de 2023 um claro que existe, haja vista que no quadro de saúde e no quadro de músico existem essas outras 206 vagas que podem perfeitamente ser aproveitadas pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, uma vez que não é nenhum gasto excessivo, haja vista que já existe a previsão dessas funções no QO da Polícia Militar. Além de que a eventual entrada e matrícula desses servidores no CHS possibilita que soldados que almejam ser promovidos à graduação de cabo, eles também tenham ascensão na carreira, gerando a qualificação, gerando a motivação e gerando também, obviamente, que todo o cidadão capixaba possa usufruir dessa valorização profissional obtida através de uma simples atitude do governo, acatando esse projeto de lei que ora nós vamos apresentar. O segundo assunto que nós temos aqui hoje é nossa preocupação em relação ao transporte escolar no município da Serra. Nós recebemos hoje a visita de 2 cidadãos, um vereador do município de Fundão, chamado vereador Negão do Bloco, o Antônio Marcos Guilhermino, acompanhado do senhor Severiano dos Santos Silva Júnior, na qual nos relataram que em Fundão, na Praia Grande especificamente, existe um quantitativo de 40 alunos e que, pasmem os senhores, foi anunciado pelo senhor Rodrigo, que é o gerente regional da Secretaria de Educação na região de Serra, que o Estado não vai custear o transporte escolar desses alunos, da Praia Grande até o município da Serra, na localidade de Nova Almeida, um trecho de aproximadamente 4 quilômetros, fazendo com que o próprio prefeito de Fundão está custeando hoje esse transporte. Então nós vimos aqui externar toda a população capixaba a preocupação do vereador e do Severiano, que veio aqui prontamente fazer essa denúncia da falta de respeito com que a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo está tratando esses 40 alunos do ensino médio que precisam desse transporte para terminar seu curso esse ano. No mais, senhor presidente, demonstrar a nossa tristeza em que o governo do Estado do Espírito Santo venha nessa oportunidade apresentar o veto a um projeto de lei de nossa autoria que foi apresentado e todos os senhores e senhoras deputados dessa augusta Casa de Leis votaram sim, aprovando o projeto de lei. Então é inadmissível que nessa data
nós estamos recebendo uma negativa do governo do Estado do Espírito Santo e esperamos que todos os senhores e senhoras que votaram sim, na qual nós temos a relação aqui, possam derrubar o veto do governo do Estado do Espírito Santo, uma vez que nós não estamos querendo tratamento diferenciado nenhum, apenas equidade com os servidores públicos civis, que também têm seus direitos, uma vez que o câncer de um servidor público militar e de uma servidora pública militar é igual a um câncer de uma servidora pública civil. A doença cardíaca de um servidor militar é igual à doença cardíaca do servidor civil. Então nós não temos que ter diferenciação entre servidores públicos. Por isso, respeito é bom e eu gostaria de contar com a contribuição, o respeito e também o voto de todos os senhores e senhoras deputadas aqui dessa augusta Casa de Leis para nós derrubarmos o veto quando ele for colocado em pauta. Desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Fazendo apenas um registro que todas as urgências que estavam na pauta de hoje foram aprovadas. Com a palavra, deputado Calegari. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde a todos os meus colegas, excelentíssimos deputados, em especial meu amigo Danilo Baense, que agora preside a sessão. Boa tarde a todos os servidores que também ajudam o nosso trabalho e a todos que estão aqui nas galerias. Bom, o que me traz aqui hoje a essa tribuna é um nome. O nome de Munir Abud. Munir Abud. Dizem que nós não devemos muitas vezes dar o nome, de uma pessoa, como se diz, circunscrever ao CPF. Mas, como fiscal do Executivo, devo fazê-lo. Caro deputado Danilo Baense, caros deputados Thiago Hoffmann, Marcelo, Serginho, porque Munir Abud é o presidente da CESAM, a CESAM, uma sociedade mista, a empresa que é responsável pelo saneamento básico de aproximadamente 70% dos municípios capixabas e que, diga-se de passagem, presta um serviço porco, péssimo e de baixíssimo nível. Bom, eu sou membro da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento Básico. E na quinta-feira tivemos uma reunião na qual foi convocado este senhor para vir prestar esclarecimentos sobre a péssima qualidade da água que é fornecida aos moradores da Grande Vitória, especialmente da Serra, onde uma auditoria independente feita pela Prefeitura da Serra constatou que a qualidade da água fornecida aos cidadãos era de uma qualidade abaixo do humanamente necessário. Pergunta: o tal presidente da CESAM compareceu? Não compareceu para escárnio aos cidadãos da Serra, do Espírito Santo, que são representados por nós, deputados. Enviou um diretor. Desculpa, qual a desculpa que ele deu? Que ele estava acompanhando o governador numa caravana pelo interior. Quem ele enviou foi um diretor com uma série de desculpas, com uma série de informações desencontradas, com dados que, a meu ver, totalmente desconexos sobre fornecimento de água potável e sobre tratamento de esgoto, dados estes que foram refutados ali mesmo, caro Coronel Wellington, pelo secretário de Meio Ambiente da Serra,
que demonstrou cabalmente que esgoto in natura está sendo jogado às pencas nos mananciais de água da Serra e de todos os municípios da Grande Vitória. É só você ver a quantidade, é só você sentir o cheiro pútrido. O cheiro pútrido, quando você passa ali naquele valão imundo em Vila Velha, vamos passar para outro município. A vergonha da podridão de quem passa ali no início da terceira ponte. E aí, o que acontece, caro coronel? Eu sou de um município, o município de Cachoeiro, único município do Espírito Santo que tem mais de 90% do seu esgoto tratado. Não é o município mais rico, pelo contrário, é um município empobrecido por anos de estagnação econômica, como já falei aqui outro dia. Não é um município grande, tem menos de 200 mil habitantes, caro coronel, caro delegado Danilo Baense. É um município que não está entre os mais ricos, não está entre os maiores, mas orgulho de dizer, é o único município desse estado que trata seu esgoto, que não polui o mar, que não polui os rios. Sabe por quê? Porque o deputado Ferraz que senta aqui, e eu não tenho problema de elogiar quando o camarada faz a coisa certa, nos anos 90 teve a coragem de privatizar o SAAI de Cachoeiro e fazer aquilo que dá certo, que é botar a iniciativa privada no saneamento básico. E hoje nós temos esgoto tratado em Cachoeiro. Enquanto que, em nível estadual, caro Serginho, nós temos uma empresa podre, cabide de emprego, com uma diretoria cara, perdurária, comandada por um senhor incompetente, esse tal de Munir Abub, que escarnece dessa Assembleia e se recusa a comparecer nessa Casa de Leis para prestar esclarecimentos da incompetência dessa empresa. Eu, sinceramente, quando fui na comissão, fui de peito aberto para ver se esse senhor iria me convencer de que eu estaria errado, de que talvez a privatização não era o melhor caminho. Mas a arrogância dele apenas me confirmou no meu objetivo e no meu desejo. Privatizar é preciso. Privatize a Cesan já. Forte abraço e que Deus abençoe nosso querido e amado Espírito Santo. Pela ordem, senhor presidente. Eu ia pedir a parte o nobre deputado, mas não deu. Só dizer que nós também em Colatina, nós não fazemos parte da Cesan, lá é uma autarquia, inclusive se recolhe muito dinheiro, né? E agora nós já estamos com quase 95% do esgoto totalmente tratado. Tem lugares lá que já não cai mais esgoto no Rio Doce. Fizemos, foi o prefeito anterior, eu dei sequência e nós fizemos um empréstimo com o BID, e em Colatina, quando falta água, é uma vez ou outra por um problema que é como se um carro tivesse quebrado. Mas nós temos uma água de qualidade, temos água em abundância e não precisamos ficar atrelado à Cesan, como você disse, que é um verdadeiro cabide de emprego. Muito obrigado, deputado Sérgio Meneghelli. Parabéns. Pois não, fazer apenas uma retificação. Senhoras e senhores deputados, esta presidência informa que o item 24, requerimento de informação 398/2023, será desconsiderado da leitura do expediente da 58ª sessão ordinária híbrida virtual e presencial do dia 5/7/2023 por incorreção. Eu passo a palavra ao deputado Dari Pagung. Não responder, deputado Mazinho dos Anjos. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, servidores da Assembleia, cidadão de Vitória e do Espírito Santo que nos ouve pela TV Assembleia. Trazer 3 pontos importantes aqui, presidente. Primeiro deles, lá em Ecoporanga, eu recebi uma mensagem do Leonardo, e as crianças da comunidade
de Itapeba e de Beirador estão sem estudar desde o início do ano letivo devido à falta de transporte coletivo. É um absurdo, presidente Danilo, que uma comunidade simples, lá do interior de Ocoporanga, as crianças não tenham acesso à escola devido ao problema de transporte escolar, falta de transporte escolar. Já são 6 meses do ano letivo. Recebi essa reclamação também dos vereadores Eduardo Muquido e o vereador Nélio Quedevez, que tentaram de todas as formas dialogar com o Executivo Municipal e até o momento nada. Então aqui eu faço um apelo hoje para que o prefeito de Ocoporanga busque imediatamente uma solução para que essas crianças possam retomar a sala de aula para estudar, para dar dignidade para essas crianças e para suas famílias. Fica aqui esse apelo ao prefeito de Ocoporanga que resolva a questão do transporte coletivo das comunidades de Itapeba e Beirador, lá no interior de Ocoporanga. Uma outra situação, presidente, eu até tenho um vídeo, não sei se está disponível, o Luciano pudesse passar agora. Enquanto não está disponível esse vídeo que eu passei para o Luciano, eu vou tratar de um outro assunto que recentemente, eu vou pegar aqui, nós tivemos uma moça de 26 anos que infelizmente faleceu num acidente de carro junto com uma moto no último domingo, dia 2, domingo retrasado, em Governador Lindenberg, e o corpo dessa jovem demorou 30 horas, deputado Danilo, para ser liberado pelo serviço médico legal. Ou seja, a família não pôde velar o corpo do seu ente querido. Uma jovem que faleceu no acidente, o corpo ficou mais de 30 horas para ser liberado pelo SML, que agora é chamado o Serviço Médico Legal. Eu já venho falando isso desde o início do nosso mandato, a necessidade urgente de se ter um IML, um SML na região noroeste para atender a comunidade. É fundamental que não tenha só em Colatina, vá também para a região de Barra de São Francisco, Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, Governador Lindenberg, deputado Sérgio Meneghelli, que também é da região. As pessoas morrem e não conseguem velar o corpo de seus entes queridos devido a não ter o serviço na região. É necessário que saia um carro de Colatina para atender a região. Isso demora 8 horas, 10 horas. Deputado Sérgio, vai tomar parte? Nobre deputado, o senhor está falando aí nesse assunto de DML. Eu queria dizer que nós também estávamos passando por esse problema, estava precisando ir para Linhares. Por exemplo, se a pessoa falecer 4 horas da tarde até chegar em Linhares, o corpo é liberado no outro dia. Mas a semana passada eu tive uma audiência com o presidente e diretor do DR, o Freitas, e ele disse que agora em agosto, eu passei lá, realmente dobraram, e Colatina vai ganhar um DML moderno agora em agosto, obviamente para servir toda a região noroeste. Obrigado, deputado Sérgio, mas mesmo assim nós precisamos desse atendimento. Lá em Barra de São Francisco conseguimos um rabecão recentemente, só que não tem motorista. Então não adianta você ter o carro, mas não ter o motorista. Então precisa urgente o governo reestruturar o SML em toda a região noroeste para atender as comunidades. O vídeo está pronto? Eu vou falando enquanto não passo o vídeo. Eu tive na comunidade de patrimônio de Cristalina e Nova Venécia, e essa comunidade são mais ou menos 80 famílias, produtores rurais, basicamente café, produzem café, em média 4.000 sacas por ano, e olha a dificuldade de acesso, deputado Alain, para escoar a produção. Fiz contato com a SEAG falou que a responsabilidade é do município. O município já recebeu, eu fiz o levantamento, vários equipamentos, entre trator, retro, e não faz a devida manutenção da estrada.
Então aqui eu estou fazendo um apelo também ao prefeito de Nova Venécia, para que vá lá pessoalmente na comunidade, como eu estive, e olhe a dificuldade dessa comunidade que está lá produzindo, que está lá gerando renda para o Estado do Espírito Santo, de escoar sua produção. Nesse vídeo que eu fiz, eu estava no carro atrás e o caminhão estava escoando a produção para a estrada. 3 vezes o motorista teve que sair do carro para amarrar a saca de café, porque, olha lá, está caindo, está caindo o café devido à dificuldade da estrada. Então aqui eu peço ao prefeito de Nova Venécia que olhe para o produtor rural de Nova Venécia. Vá lá em Patrimônio do Pistalina, converse com os moradores e passa uma máquina nessa estrada, pelo amor de Deus. Fica aqui o apelo ao nosso prefeito de Nova Venécia que possa atender essas 80 famílias, melhorando esse acesso. Eles não querem pavimentação, eles não pediram nada demais, deputado João. Apenas melhorar, patrolar aquela estrada para poder escoar a produção. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Deputado Mazinho, desde o primeiro dia do nosso mandato anterior, 2019, nós passamos a cobrar com relação ao efetivo da Polícia Civil e com relação também ao atendimento no Departamento Belegal aqui em Vitória e nos SML, os 3 SMLs, Cachoeiro, Colatina e Linhares. Existia realmente uma carência muito grande de efetivo. Com o concurso 2018, tendo o governador atendido o nosso pedido e aumentado, inclusive, o número de servidores de 173 para 560, o Departamento Belegal, a Polícia Técnica Científica, recebeu uma série de médicos legistas e auxiliares de perícia bem-legal. Na última terça-feira, eu falei sobre a morte dessa moça que aconteceu em Governador Lindenberg, um acidente entre um automóvel e uma moto, onde esse acidente aconteceu às 16 horas no domingo e o corpo só foi liberado às 20 horas da segunda-feira. É uma situação realmente, deputado Mazinho, lamentável. E nós falamos aqui que não é por falta de gente, não é por falta de legista. É um problema lá foi realmente de gestão. Não obstante o SML esteja em reforma, mas é inconcebível. Entraram 5 corpos de segunda para terça-feira, aliás, domingo para segunda, 5 corpos apenas, e levou 30 horas para liberar o corpo dessa moça. Eu falei na terça-feira, oxalá que nós não voltemos a viver o que ocorreu há alguns anos, agora, salvo engano, 2021, onde um pai que perdeu um filho teve que ir para o Departamento Bem-Legal vestir o uniforme de auxiliar de perícia bem-legal para ajudar na perícia ou na necrópsia do seu próprio filho, o que é uma situação realmente lamentável e marca esse cidadão para o resto da vida. Com relação lá à Barra de São Francisco, o Rabecão, nós chegamos como superintendente, deputado Mazinho, a colocar o Rabecão lá, e colocamos uma perícia. Lá havia um funcionário de nome Pedrão, funcionário da prefeitura, que era quem dirigia o Rabecão. Ele ficava de plantão dioturnamente, mas ele aposentou, né, e não foi substituído até então. Dos 5 peritos que nós colocamos lá também para agilizar o problema do Noroeste, 3 pediram exoneração num dia só, então teve que acabar, obviamente, o plantão em virtude de haverem passado em outros concursos públicos. Mas Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deve nos auxiliar e com certeza vai nos auxiliar junto ao governo do Estado, né, para que haja uma melhor gestão lá com relação ao SML de Colatina, para que situações como essa não voltem a acontecer. Deputado Capitão Assunção, Vossa Excelência está com a palavra. Por gentileza, essa matéria maravilhosa, se puder colocá-la para os nossos telespectadores verem a manchete da revista Oeste. Diga-se de passagem, você que quer saber de ler matérias sem ideologia, assine a revista Oeste. Estou falando isso porque eu assino essa revista, eu não conheço ninguém lá, mas eu acho maravilhoso as matérias que por ali passam e que inclusive me baseei para fazer as minhas representações contra o bandido de 9 dedos. Olha só a matéria da revista Oeste. Governo Lula beneficia parentes de políticos com doação de máquinas. Estatal Federal Codevasf aumentou a destinação a entidades privadas. É tudo o esquemão do senhor Lully para patrocinar
os esquemas dentro dos parlamentos. Por isso que nós, naquele dia fatídico, deixamos passar a maior tragédia do Brasil, que é essa reforma tributária, que só vai beneficiar os espertalhões, mas o pessoal que trabalha, que é o alvo do senhor Lula, que é a classe média e o agro, esses vão ser penalizados. Pois bem, depois que eu vi essa notícia aí, da revista Oeste, governo Lula beneficia parentes de políticos com doação de máquinas. Aí, essa matéria é um pouco longa, né? Então tem lá, Minas Gerais, os esquemas de apadrinhamento em Minas Gerais. Na matéria tem os esquemas de apadrinhamento em Bahia, Pernambuco. A Codevasf tem a declaração dela dizendo que ela não sabe do que se trata. Inclusive, o companheiro do Lula, o Ciro, o próprio Ciro do PDT, já havia falado sobre a Codevasf, né? Em outro local, não nesse que estão citando agora na matéria. Em decorrência disso, senhor presidente, eu entrei com uma representação junto ao Ministério Público Federal, porque isso é um absurdo. E o teor é o seguinte, que eu passo a ler agora. A presente representação tem por objetivo apontar fatos ligados à atual gestão do governo federal, na pessoa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ante os fatos noticiados por diversos meios de comunicação. Estou dando o exemplo da revista Oeste, mas tem Estadão, tem Folha, a própria militância de redação fez essa denúncia também pelos canais deles lá. Então não foi só a revista Oeste. De acordo com o levantamento, a compra das máquinas ocorre por meio de recursos das chamadas, como o Bolsonaro não está mais comandando o Brasil, agora não é mais orçamento secreto, agora é emendas parlamentares, mudou tudo, entre aspas, né? Em que o deputado ou senador indica a entidade privada a ser beneficiada e a Codevasf realiza a compra e a entrega do equipamento. Aí tem lá os equipamentos, os valores exorbitantes, que eu já mencionei, os estados e tudo mais, e isso, nessa representação, eu cito a nossa tão maltratada Constituição Federal e os artigos pertinentes que vão dar dor de cabeça para o molusco. E eu encerro da seguinte forma: assim, na condição de deputado estadual do Estado do Espírito Santo e de presidente do Partido Liberal em Vitória, considerando os princípios da administração pública, bem como as que regem a Constituição Federal do Brasil, pelo respeito ao erário e pelo bom uso dos recursos públicos, solicito mais uma vez os préstimos dessa valorosa instituição, o Ministério Público Federal, a instauração da devida investigação de possíveis ilícitos contra a administração pública cometidos na forma citada ao longo dessa peça. Essa peça aqui tem muitos argumentos jurídicos, mas também tem a citação devida dos municípios, dos estados e das emendas que foram destinadas, tudo para patrocinar esse carcamano que, infelizmente, se diz condenado, o homem condenado em 3 instâncias, que descondenaram esse cidadão para limpar os cofres do Brasil, somente para isso. E eu estarei aqui de olho em cada ação do Naine durante o tempo todo do exercício do meu mandato, fiscalizando com lupa cada movimento inescrupuloso do homem do 9 dedos. Eu vou ter muito trabalho, mas não tem problema nenhum. Por que eu vou ter muito trabalho? Porque o cara rouba dia e noite na cara de pau. Mas eu acredito na instituição chamada Ministério Público Federal e estarei acionando todas as vezes em que eu suspeitar que esse Naine está metendo a mão nos cofres do nosso renomado Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra, deputado João Coser. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, eu, como o 5º filiado ao Partido dos Trabalhadores,
Primeiro deputado eleito em 86, junto com o deputado Ângelo Mosquen, Cláudio Vereza, deputado federal eleito também, depois prefeito de Vitória por 2 mandatos. Tenho muito orgulho do projeto do nosso partido e hoje venho aqui rapidamente para comemorar os 6 meses do mandato do presidente Lula com muitas conquistas. A democratização voltou no Brasil, muitas conquistas e muitos programas sociais, mas eu não falarei pessoalmente, vai ter um vídeo que fala um pouco da nossa volta ao poder a partir da eleição do presidente Lula. Eu concluo rapidamente no final. Por gentileza, pode rodar o vídeo. Já dá para ver que muita coisa mudou. O Brasil do povo voltou. Os indicadores econômicos só melhoram e isso se reflete no dia a dia da nossa vida. Acompanhe comigo os principais destaques do governo até agora. Melhorou. A retomada dos programas sociais. O Bolsa Família está de volta e vai beneficiar quase 9 milhões de crianças. Até 2026, 2 milhões de famílias vão ter um lar para chamar de seu, com o financiamento do Minha Casa Minha Vida. Combate à fome. 40 milhões de estudantes vão ser atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. E a agricultura familiar vai receber 500 milhões de reais destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos. Promoção da igualdade. Retomamos o Ministério das Mulheres e o da Igualdade Racial. E pela primeira vez na história, temos um Ministério dos Povos Indígenas. Serão destinados 640 milhões de reais para ações de proteção aos indígenas e seus territórios. No governo Lula, o povo tem voz. Criamos o Conselho de Participação Social, que retoma o diálogo do governo federal com organizações da sociedade e com os movimentos populares. Economia. O salário mínimo foi corrigido acima da inflação. O preço da gasolina baixou e do gás também. Igualdade salarial para homens e mulheres que exercem a mesma função agora é uma realidade no país. O Desenrola Brasil vai ajudar 70 milhões de brasileiros endividados. Foram 800 milhões de reais de incentivo para a compra de carro zero. O governo federal lançou o maior plano safra da história e vai disponibilizar até 2024 365 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária do país. O Pronamp teve um aumento de 34%. São 60 bilhões de reais para Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. A saúde é levada a sério. O Mais Médicos voltou. A farmácia popular retornou com mais força e ampliamos a cobertura de todas as vacinas disponíveis no SUS. Para o governo Lula, a ciência importa e salva vidas. Além disso, 600 milhões de reais serão destinados para consultas, exames e cirurgias. E mais de 200 milhões de reais para cuidar da saúde mental do nosso povo. E tem cultura. Serão quase 4 bilhões de reais para serem distribuídos em projetos culturais em todo o país. Lá fora, o Brasil voltou a ser respeitado. As visitas de Lula a vários países renderam 130 bilhões de reais em novos investimentos. O Lula assumiu a presidência do Mercosul e vai liderar o acordo econômico entre o Bloco e a União Europeia. Educação para o futuro. O programa Escola em Tempo Integral vai beneficiar 1 milhão de crianças e jovens estudantes. Meio ambiente. O combate ao desmatamento e o enfrentamento às mudanças climáticas estão na agenda do nosso planeta. Para o governo Lula, a preservação ambiental é prioridade. Por isso, o Brasil vai ser sede da COP30, que vai acontecer em Belém, no Pará. E tá saindo do forno a cúpula
Lula da Amazônia, com membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA. Tudo isso já foi feito e estamos só começando. O governo Lula está reconstruindo o Brasil. E o nosso povo está voltando a ser feliz. Senhor presidente, só 30 segundinhos para terminar. Muito feliz. Isso é uma exposição resumida dos feitos do presidente Lula nesses 6 meses. Depois de um governo homicida, machista, homofóbico, racista, nós temos um governo democrático, inclusivo, que pensa em toda a população, homem do campo, grande, médio e pequeno, homem da cidade, perspectiva de geração de emprego, distribuição de renda, apoio na educação, na saúde, no meio ambiente. Então, é um outro momento que vive o Brasil. Estamos felizes com isso e grato também pela oportunidade de apresentarmos esse vídeo aqui, retratando os 6 meses do mandato do presidente Lula. Muito obrigado e um abraço. Muito obrigado, deputado João Cosi. Com a palavra, o deputado Lucas Polese, último a fazer uso da fala. Vossa Excelência tem até 5 minutos. 10 minutos? Coloca a notícia, por favor, Fabiana. Quase bate o pau. Essa aí é a realidade da Polícia Militar do Espírito Santo. Completamente abandonada. Estudo revela estresse, depressão e ansiedade em 80% dos PMs do Espírito Santo. Mais de 1.000 policiais com quadros graves de estresse. 80%, gente, da nossa tropa, dos soldados, da turma aí que está nas ruas, ostensivamente com a arma na mão. E essa é a atenção que o Estado dá. Pode colocar o vídeo para mim, Fabiana? Esse depósito de entulho aí, gente, é a área do PRESTA, do Programa de Saúde ao Toxicômano e Alcoolista da PM. E a área de psiquiatria também se tornou depósito de entulho. Enquanto a Polícia Militar tem mais policiais morrendo de suicídio do que de confronto nas ruas, essa aqui é a assistência e o atendimento que o Estado tem prestado aos policiais. As áreas para cuidar da saúde mental da polícia se tornaram depósito de entulho. É surreal ver isso. E o policial sofrendo na rua e armado. Quando acontece alguma barbaridade, em última instância, a gente não consegue entender por quê. Porque esse cara foi abandonado. Maquiavel ensina que a bondade a gente faz a conta gotas e a maldade em uma porrada só, de uma vez só. Mas não é o que a gente tem visto. Processos da época da greve da PM, a gente precisa falar disso. Policiais respondem até hoje. A greve foi em 2017. Eram para eles terem tirado 1 mês, 2 meses, 6 meses que fosse, mas ter resolvido isso na época. Como que policiais estão até hoje sofrendo danos psicológicos, sofrendo danos no convívio familiar, no convívio profissional, por conta de processos da greve da PM até hoje? É surreal, gente, isso já devia ter acabado. O policial está lá sofrendo, dia a dia, respondendo processo, não tendo assistência, sendo abandonado, sendo esquecido e terminando com uma bala na cabeça, porque o Estado não presta assistência. Conversei com diversos policiais, todos falam, se eu quiser um psicólogo, se eu quiser um psiquiatra, eu tenho que buscar associação, porque no Estado não tem assistência nenhuma, fui abandonado. E o policial está lá, não recebe bem, é uma soma de fatores, ao mesmo tempo que sofre as pressões, não recebe bem, no dia que ele tem para folgar, ele tem que trabalhar fazendo segurança do estabelecimento privado, não tem tempo para passar com a família. Conversei com as entidades hoje, os jurídicos, os principais processos de policiais são de divórcio. Por quê, gente? Porque não pode dar atenção à família, porque na folga dele tem que estar trabalhando para complementar a renda, e uma coisa leva a outra, um abismo leva o outro, vira uma bola de neve, o cara não dá atenção à família, porque está só no trabalho,
aí ele sofre um divórcio, perde a esposa, perde a família, aí a saúde mental dele que já não está legal, o estresse, isso só agrava, daqui a pouco o cara enfia uma bala na cabeça mesmo, e o Estado nada de olhar por eles, nada. Jesus amado, esses homens estão saindo às ruas para encarar o crime organizado. Hoje mesmo, avenidas aqui sendo interditadas, porque o crime organizado está trocando tiro na rua, e o soldado que a gente está mandando para proteger a gente não tem assistência nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, estamos abandonando esses homens e mulheres numa guerra. É surreal ver cenas como essa, do policial completamente abandonado. Aonde esse Estado vai chegar? 80% dos policiais com problemas de estresse, depressão e ansiedade. E nos desfiles, 300 viaturas, frota que não para mais, todo dia entrega de viatura nova, mas e o pessoal? E o capital humano? A gente vai botar esses carros para andar sozinho, quando os nossos policiais já estiverem todos mortos, e não mortos por confronto, mas mortos por problemas de saúde mental? Acorda, governador, essa tropa é sua, cadê o senhor como líder à frente dessa tropa? Mostrando que só está ao lado deles. Eu espero que as autoridades aqui, o comando da Polícia Militar, olhe essa situação também. Não é só viatura e armamento não que a gente precisa valorizar o capital humano. Policiais que não sobem na patente dele, que estão lá há 10 anos, não conseguem subir para cabo, não conseguem subir para sargento. A perspectiva desse cara de progressão na carreira dele, o sonho que ele tinha quando ele ingressou na PM, tudo isso está sendo pisado dia a dia, em todos os âmbitos, e depois querem que o cara continue com a saúde mental em dia. É surreal ver tanto descaso, tanto desleixo com a nossa tropa, com os nossos heróis e com os nossos soldados da Polícia Militar. Essa é a minha fala de hoje. O governo precisa se atentar e fazer alguma coisa por esses cidadãos. Obrigado a todos, boa tarde, fiquem com Deus. Muito obrigado, deputado Lucas Polezi. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Capitão Sul. Infelizmente, nós ficamos sabendo agora que não vai ter o tempo da liderança, e eu gostaria de, pela ordem, informar, só um instantinho para esperar aqui, presidente. Nesse final de semana, nós vimos algo maravilhoso acontecendo no Manaim de Domingos Martins. Mais de 3.500 jovens louvando e bendizendo o nome do nosso Deus. Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas estavam ali aprendendo, tomando conhecimento e recebendo grandes bênçãos. Mais de 3.500 jovens. Eu gostaria, presidente, de compartilhar com Vossa Excelência, com os demais deputados e a sociedade capixaba do que aconteceu esse final de semana lá no Manaim de Domingos Martins. Por gentileza. Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes
partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. O jovem em meio à angústia. O nosso tema aqui o principal sobre a questão da angústia nas decisões da vida do jovem. Nós vemos aqui nesse texto a palavra de Deus, Salmo 50, versículo 15, que diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. E Salmo, até em Provérbios 24:10, eu vou ter, se te mostrar frouxo, ou seja, fraco, mostrar fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, angústia, todos têm um dia de angústia. Quem nunca passou um dia de angústia, aqui levanta a mão. Tem alguém que nunca passou um dia de angústia? O texto base está aqui, Romanos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Entre tantos e tantos e tantos, com seus traumas, com as suas marcas, o Senhor te escolheu. E escolheu para ser filho dele, para te dar uma casa, te dar um nome. Jovens, creiam nisso. O mundo é pequeno, o mundo é pobre, o mundo é nada, porque ele nos deu como herança as riquezas da glória eterna. Ele te deu um nome, te deu um sobrenome. Muito bem, nós vamos tratar de um assunto aqui que é bem conhecido dos jovens, mas é sempre bom estar sempre renovando o tema, razão e revelação. Vamos usar o texto da carta aos Colossenses, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é a seguinte: a revelação é uma coisa que surpreende. A igreja primitiva viveu isso. A igreja primitiva viveu isso. A experiência de Paulo, a experiência de todos os irmãos. Nós vamos ler na palavra do Senhor, 2 Crônicas 9, versos 2 em diante, 2 a 4, diz assim a palavra do Senhor: E Salomão lhe explicou todas as suas palavras, nenhuma coisa havia oculta que Salomão não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua casa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, e os vestidos deles, e os seus copeiros, e os vestidos deles, e a sua subida pela qual ele subia, a casa do Senhor ficou como fora de si.
até aí, que o Senhor nos abençoe. Muito bem, irmãos, nós vamos falar sobre o tema da aula é presente e futuro da Igreja Cristã Maranata, sobre o aspecto do governo da obra, como é que funciona o governo desta obra. Nós temos aqui uma fotografia da fachada do presbitério, para aqueles que eventualmente não conheçam, fica aqui no centro da cidade de Vila Velha, é a sede da Igreja Cristã Maranata. Nós estamos em todo o Brasil, todos os estados brasileiros nós estamos, em praticamente todas as cidades brasileiras nós estamos também nos 5 continentes. Temos irmãos hoje aqui dos Estados Unidos, tem uma irmã nossa aqui que é da Coreia, que está conosco aqui, participando conosco. Nós tivemos agora, no último seminário, 15 dias atrás, mais de 120 estrangeiros aqui, de diversos lugares do mundo, Sri Lanka, Indonésia, nós tínhamos gente aqui. Nós podemos glorificar o Senhor porque nós estamos vendo aquilo que o Espírito Santo tem nos falado do alcance desta obra de maneira maravilhosa. Como será a sua despedida desse mundo aqui? Como vai ser a sua despedida? Como vai ser a sua despedida desse mundo aqui? Você vai dizer, tchau, minha gente, é isso? Você vai despedir com a vela na mão? Você vai despedir com a pessoa rezando por você? Como é que vai ser a sua despedida? O que é que você fez nessa vida aqui? A sua despedida é tudo que você fez aqui. O mundo não tem mais esperança. O mundo caiu numa desordem, numa desorganização moral, social, econômica, vai tocando aí, política, vamos dizer, ecológica. Meus irmãos, é uma coisa que ninguém faz uma ideia. Ninguém sabe essas ideologias que estão aí, dentro de escola, ensino criança, esse negócio que espalhou por aí, ninguém sabe o resultado disso. O russo lá, o fulano lá que invadiu lá a coisa, fez um comentário há dias atrás, assim, com o Ocidente, ele usa o Ocidente. Tal a degradação, ele quis dizer isso, moral, ele não disse isso, mas ele quis dizer, a situação é tão crítica, quando os valores morais desabaram de tal maneira que a corrupção, ela invadiu as mentes e não tem quem domine, não tem. E vejam só, dizem que ele é ateu, não sei se é. Meus irmãos, se nós não entendemos, o tempo está fim, está se encerrando, temos um caminho a seguir. Vamos seguir? Vamos. Não vamos, não tem problema. Se Baal é Deus, fica com Baal, mas nós temos a certeza da vida eterna. Respondeu, pois, Simão Pedro, diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Qual é a resposta? Cadê? Aqui, conosco aqui, tu tens. Irmãos, vamos ficar de pé? Presidente, deputado Danilo Baense, agradeço por essa oportunidade, nesse momento caótico que a humanidade está vivendo, onde os pais perderam o controle dos filhos, os pais que ao amanhecer o dia não sabem onde os filhos se encontram, muitos perdidos no meio das drogas, das bebidas, das piores coisas desse mundo. Existem jovens
como estes que passaram este seminário louvando, agradecendo a Deus e buscando as coisas que aproximam estes jovens e as suas famílias da eternidade. Só temos a agradecer, presidente, por essa oportunidade e que Deus o abençoe e abençoe a todos. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso realizado não somente pela Igreja Maranata, mas também pelas demais igrejas, né, que realmente realizam um trabalho importante para a formação dos nossos jovens. A Bíblia já diz: ensine o menino o caminho que deve andar e quando envelhecer não se desviará dele. Muito obrigado, Capitão Assunção. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite. Amanhã nós teremos aqui uma importante audiência, aliás, uma reunião ordinária da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, cujo tema é grilagem de terra, prevenção, combate e desafios. Infelizmente, existe a perpetuação dessa modalidade de crimes com clara estrutura de organização criminosa. Então, essa reunião muito importante será realizada amanhã, às 10 horas da manhã. Nada mais a vida tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, comunico que a pauta da próxima sessão ordinária será a mesma, exceto as matérias votadas na sessão de hoje. E convido os senhores e senhoras deputadas para a próxima, que será solene, hoje às 19 horas, em comemoração ao aniversário da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Espírito Santo, conforme requerimento da mesa diretora aprovada em plenário. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acompanhou a sessão ordinária desta segunda-feira aqui no plenário Dirceu Cardoso, sessão na qual não houve votações devido a um veto do governo do estado que não foi apreciado pelos parlamentares. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Mazinho dos Anjos, pediu prazo para análise da matéria e dessa forma trancou as demais pautas do dia. A sessão de hoje contou ainda com a visita do cônsul do Japão, Ken Ashiba, que foi recepcionado pelos parlamentares aqui no plenário. Além disso, na fase das comunicações, o deputado Lucas Polesi chamou a atenção para a situação da saúde mental dos servidores da Polícia Militar do Espírito Santo. Para mais informações sobre a sessão de hoje e de mais agendas dos parlamentares nesta segunda-feira aqui na casa, você consegue acessando do nosso site, acompanhando as nossas redes sociais e também às 10 da noite no jornal Panorama. TV Assembleia, mais perto de você.